Salve Maria a todos, meu nome é Caio Batista e esse é o canal Continuismo de Sempre. E hoje nós iremos falar sobre crítica ao magistério. Muito se fala sobre a possibilidade de crítica ao magistério não infalível dos papas. Porém, pouco se fala sobre o limite dessas críticas e a qualidade dessas críticas. O que é a verdadeira crítica ao magistério, como ela deve ser desempenhada, quais são seus limites, o que se deve evitar nesse empenho teológico. É o que veremos hoje ao analisar a instrução Donum Veritatis do Papa João Paulo II sobre a vocação eclesial do teólogo. Muitas pessoas comentam também sobre uma suposta permissão que a Santa Sé teria dado ao Instituto Bom Pastor de criticar o Concílio Vaticano II. Parece que o Instituto Bom Pastor não publica na íntegra essa permissão, não prova que de fato a Igreja concedeu a eles essa permissão, mas simplesmente dizem que foi concedido. Procurando aqui as fontes que falam sobre essa suposta permissão, achei uma fonte de um padre citando o compromisso que a IBP fez diante da Santa Sé na crítica ao Concílio Vaticano II e lerei para vocês o que diz essa fala. O compromisso firmado entre Santa Sé e Instituto Bom Pastor resume-se nessas palavras, que são o compromisso do Instituto Bom Pastor perante a Santa Sé e a crítica ao Concílio. E diz o seguinte: em relação a certos pontos ensinados pelo Concílio Vaticano II relativos a reformas posteriores da liturgia e do direito, que nos parecem difíceis de conciliar com a tradição, comprometemo-nos a ter uma atitude positiva de estudo e comunicação com a Sé Apostólica, evitando qualquer polêmica. Veja, é uma atitude positiva e não simplesmente uma rejeição barata do que é ensinado pelo Concílio Vaticano II ou uma taxação de modernismo sobre os seus ensinamentos. Essa atitude de estudo visa participar por meio de uma crítica séria e construtiva na preparação de uma interpretação autêntica por parte da Santa Sé desses pontos de doutrina do Concílio Vaticano II, bem como de certos elementos de textos litúrgicos e canônicos e das disciplinas que deles derivam. Veja, não se trata de uma permissão de crítica destrutiva, de atacar o concílio, de rejeitar a sua doutrina, de dizer que ensina o erro, que ensina o modernismo, a heresia, de dizer que o concílio não deve ser obedecido, mas deve ser resistido, e dizer que as reformas foram ruins. Não, pelo contrário. É uma crítica construtiva, onde se visa de maneira positiva estudar e compreender, propondo-se uma interpretação autêntica em continuidade com o que veio antes, para se entender de forma ortodoxa o Concílio Vaticano II. Isso não é nada mais, nada menos do que todo católico deve fazer. Não é nenhuma concessão especial ao Instituto Bom Pastor, exclusiva, que só eles têm de poder falar mal do Concílio Vaticano II. Pelo contrário, isso não é permitido a ninguém e nem a eles. Mas sim aquilo que o Papa São João Paulo II, no seu moto próprio Ecclesia Dei, já exortava os teólogos, dizendo que as doutrinas do Concílio Vaticano II deveriam ser explicadas, aprofundadas e estudadas de uma forma que se compreendesse a sua continuidade com tudo aquilo que veio antes. É verdadeiramente uma hermenêutica da continuidade, e não da ruptura. Muitas pessoas se utilizam dessa possibilidade de crítica para defender uma hermenêutica da ruptura. É o que eu vi vários padres da IBP fazendo, apoiando o lefrevismo, apoiando as ideias de Marcel Lefebvre, apoiando a hermenêutica da ruptura, onde põe o concílio como vilão e os católicos tradicionalistas como mocinhos, e dão Marcel Lefebvre como um santo, exaltando assim uma hermenêutica completamente herética e condenada pela própria Igreja. A hermenêutica da ruptura é um ponto em comum tanto entre modernistas quanto entre tradicionalistas. Os modernistas rejeitam o que veio antes do Concílio Vaticano II para aderir ao concílio numa mentalidade inovadora e completamente mundana. Os tradicionalistas rejeitam o Concílio Vaticano II numa suposta adesão ao que veio antes. Ambos estão juntos numa hermenêutica da ruptura. De um lado se rejeita o que veio antes para abraçar somente o concílio em diante, como se só fosse válido para a Igreja Católica aquilo que viesse depois do Concílio Vaticano II. De outro, se rejeita o concílio para abraçar apenas o que veio antes, dizendo que o que veio depois do Concílio Vaticano II não tem nenhum valor. A verdadeira hermenêutica católica é a hermenêutica da continuidade, onde não se rejeita nem o que veio antes, nem o que veio depois. O magistério deve ser abraçado como um todo. Não existe um magistério do passado contrário ao do presente, e nem do presente contrário ao do passado. O magistério é um órgão autêntico que tem o poder autoritativo dado por Cristo de interpretar o que está contido na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição, cujas portas do inferno não podem prevalecer pela promessa do mesmo Cristo. Dessa forma, o empenho dos católicos deve ser sempre entender a doutrina do magistério em continuidade e nunca, jamais, em ruptura. Vejamos o que diz a instrução Donum Veritatis. Iremos comentar sobre a crítica ao magistério e os seus limites. No parágrafo 1º da introdução do documento, o Papa João Paulo II começa reconhecendo os problemas e a tensão teológica que foi ocasionada pela crise pós-conciliar. Ele diz o seguinte: em tempos de grandes mudanças espirituais e culturais, ela, a teologia, é ainda mais importante, mas também exposta a riscos, devendo esforçar-se para permanecer na verdade, e ao mesmo tempo ter em consideração os novos problemas
que interpelam o espírito humano. No nosso século, particularmente durante a preparação e realização do Concílio Vaticano II, a teologia em muito contribuiu para uma mais profunda compreensão das realidades e das palavras transmitidas, mas também experimentou e ainda experimenta momentos de crise e de tensão. O magistério da Igreja, como um órgão vivo na história, sempre teve de lidar com os problemas culturais, espirituais e sociais da época em que ele se encontrava. E o Concílio Vaticano II não está fora desse aprisco. Também teve de lidar com problemas sociais, culturais e espirituais de nossa época. Porém, como todo concílio ecumênico, há sempre aqueles grupos que querem dificultar o processo, usando do concílio de forma errônea, interpretando-o de forma heterodoxa e acusando o próprio concílio de heresia. De um lado, os modernistas que, usando o concílio, querem promover a sua própria ideologia, de outros tradicionalistas que, querendo preservar o que veio antes, rejeitam o concílio. E assim se instaura uma crise pós-conciliar. Aquilo que deveria resolver os problemas da sociedade, trazer a luz do evangelho para esses problemas, se tornou, no final das contas, um grande problema interno na igreja, ao qual nós estamos enfrentando até os dias de hoje. Assim como qualquer outro concílio teve as suas dificuldades, e grupos que se separaram da comunhão da igreja por não aceitarem algumas decisões, o Concílio Vaticano II não está fora também dessa dificuldade. Esse problema é algo real que devemos enfrentar. Mas para enfrentar esse problema, nós precisamos da teologia, nós precisamos da vocação do teólogo, porque é ele que é amparado pelo magistério, em comunhão com o magistério, que dará as devidas respostas aos questionamentos que surgem no período pós-conciliar. No parágrafo 6º do mesmo documento, o Papa João Paulo II vai dizer o seguinte: entre as vocações suscitadas na Igreja pelo Espírito, distingue-se a do teólogo, que de modo particular tem a função de adquirir em comunhão com o magistério uma compreensão sempre mais profunda da palavra de Deus contida na Escritura inspirada e transmitida pela tradição viva da Igreja. Veja, a vocação do teólogo, ela supõe a comunhão com o magistério. O teólogo não deve ser um opositor do magistério, mas deve estar em harmonia e submissão ao magistério para assim desempenhar o seu papel de forma legítima e autêntica. Qualquer grupo, qualquer sacerdote ou qualquer teólogo que, querendo salvar a igreja, se opõe a um concílio ecumênico, se opõe à doutrina autêntica ensinada pelo magistério vivo da igreja, não está desempenhando o seu papel como deveria, está se colocando no lado dos inimigos da igreja e não daqueles que querem promover a sua vitória. E o Papa São João Paulo II prossegue fazendo uma diferença entre a exigência crítica que está inclusa no trabalho do teólogo e o espírito crítico, que acaba corrompendo esse trabalho. No parágrafo 9, ele vai dizer que a exigência crítica não se identifica com o espírito crítico, que nasce, pelo contrário, de motivações e caráter afetivo ou de preconceito. O teólogo deve discernir em si mesmo a origem e as motivações de sua atitude crítica e permitir que o seu olhar seja purificado pela fé. O empenho teológico exige um esforço espiritual de retidão e de santificação. Esses são pontos muito importantes para entendermos a verdadeira crítica ao magistério da igreja. Ou seja, o teólogo não deve criticar simplesmente por preconceito. Eu não gostei dessa doutrina, isso não me agradou, eu preferiria que fosse de outra forma. Não é essa a base, a fundamentação da crítica. A fundamentação da crítica deve ser uma verdadeira dificuldade daquela pessoa em compreender algo que o magistério ensina, porém essa dificuldade não deve estar isenta do espírito sobrenatural. Ou seja, do olhar sobrenatural para a igreja. O teólogo, antes de tudo, deve ser uma pessoa de fé. Deve compreender que a igreja é uma instituição divina e não um partido político ou uma instituição humana que se pode criticar como bem quiser e se pode rejeitar aquilo que não agrada. Além disso, a santidade própria e pessoal desse teólogo também irá ajudar muito na forma como ele desempenhará essa crítica diante do magistério. Porém, como dissemos, a crítica teológica a uma doutrina do magistério deve levar em consideração, antes de tudo, o caráter divino da igreja, uma visão sobrenatural dessa instituição fundada por Cristo, e entender, acima de tudo, que é a igreja que foi dada por Cristo o poder de interpretar autenticamente a revelação e o depósito da fé. No parágrafo 13, o Papa São João Paulo II vai dizer o seguinte: Deus dispôs com suma benignidade que aquelas coisas que ele revelara para a salvação de todos os povos permanecessem sempre íntegras e fossem transmitidas a todas as gerações. Mas como que essa revelação irá permanecer sempre íntegra? Ele deu à sua igreja, mediante o dom do Espírito Santo, uma participação da própria infalibilidade. O povo de Deus, graças ao senso sobrenatural da fé, goza dessa prerrogativa sob a orientação do magistério vivo da igreja, que pela autoridade exercida em nome de Cristo é o único intérprete autêntico da palavra de Deus escrita ou transmitida. Aqui existem algumas verdades que nós iremos nos aprofundar nelas para entender o papel do teólogo diante de uma dificuldade com algum documento magisterial.
Primeiro, devemos entender que a verdade do Evangelho sempre permanecerá íntegra na igreja, pois foi a ela que Deus concedeu o dom da infalibilidade. Segundo, o senso sobrenatural da fé que existe nos fiéis só pode ser verdadeiro e autêntico quando está sob a orientação do magistério vivo da igreja. Não existe senso sobrenatural da fé fora dessa comunhão, é o que nós veremos mais adiante. E por último e mais importante, o magistério da igreja é o único, não é um dos, mas é o único intérprete autêntico da palavra de Deus escrita ou transmitida. Isso deve nos levar a uma consideração muito importante, de que todas as dificuldades que possamos encontrar na interpretação de algum documento do magistério, sempre a igreja possui a primazia naquela interpretação. Nós podemos tentar de todas as formas compreender algo que possa ser difícil a primeiro momento, mas devemos sempre entender que acima da nossa opinião, acima da nossa interpretação, a verdadeira interpretação autêntica vem apenas do magistério. Então, antes de pôr em xeque a veracidade, a autenticidade e a sinceridade da doutrina do magistério, devemos pôr em xeque a nossa forma de vê-la e de compreendê-la. Se não for assim, existe uma grande tentação das pessoas acharem que a sua interpretação está correta e o que a igreja diz está errado. O que é uma grave tentação do demônio. Pois não nos foi dado o poder e a autoridade para interpretar pela nossa própria vontade, nosso próprio livre exame, aquilo que diz respeito à igreja. Mas foi dado ao magistério, que sempre será o único e autêntico guardião do depósito da fé. Qualquer interpretação de um documento da igreja que não leve em consideração o que a própria igreja ensina sobre aquilo deve ser completamente desconsiderado nessa análise. Porém, a forma infalível e definitiva de se expressar não é a única forma de transmitir a verdade do Evangelho, e a igreja reconhece isso. Pois no parágrafo 17 vai dizer que a assistência divina também é dada, além disso, aos sucessores dos apóstolos que ensinam em comunhão com o sucessor de Pedro, de maneira particular ao Romano Pontífice, pastor de toda a igreja, quando, sem chegar a uma definição infalível e sem pronunciar-se de maneira definitiva, no exercício do seu magistério ordinário, propõe um ensinamento que conduz a uma melhor compreensão da revelação em matéria de fé e costumes e diretivas morais derivantes deste ensinamento. Isso significa que o magistério também tem assistência divina quando se pronuncia de forma ordinária, ou seja, fora do âmbito definitivo e infalível, estritamente falando. Isso tanto é verdade que ele prossegue dizendo: deve-se, pois, ter em consideração qual o caráter próprio de cada uma das intervenções do magistério, e a medida na qual é envolvida a sua autoridade, mas também o fato de que todas derivam da mesma fonte. Todos os graus de autoridade do magistério, do infalível ao não infalível, do irreformável ao não irreformável, do definitivo ao não definitivo, todos eles promanam da mesma fonte que é Cristo. Todo o pronunciamento do magistério, sem exceção, está revestido da autoridade de Cristo, e por si só é necessário aderir a ele fielmente. E vai prosseguir dizendo que Cristo deseja que o seu povo caminhe na verdade plena. Pelo mesmo motivo, as decisões magisteriais em matéria de disciplina, mesmo não sendo garantidas pelo carisma da infalibilidade, não são desprovidas da assistência divina e exigem a adesão dos fiéis. Veja, aqui nós temos 3 etapas. A etapa 1 e a suprema é aquela doutrina definitiva, infalível, ensinada a toda a igreja, que não pode ser contestada, que é assistida pelo Espírito Santo, num grau de infalibilidade supremo. A segunda é a doutrina ensinada pelo magistério ordinário concernente à fé e à moral, que também é assistida pelo Espírito Santo. Não pode conter erro grave à fé, não pode conter heresias, por mais que não sejam irreformáveis. E a terceira são as decisões disciplinares do magistério, que não tange a fé e a moral, mas a disciplina e o governo da igreja, que também é assistido pelo Espírito Santo e também exige a adesão dos fiéis. Por mais que essas disciplinas podem ser alteradas no futuro, elas, enquanto estão vigentes, devem ser acatadas e obedecidas. Aqui se quebra uma grande tentação que existe nos meios tradicionalistas, de dizer, olha, já que o Papa não se pronunciou de forma infalível aqui, já que o Concílio Vaticano II foi um concílio pastoral, não definiu nenhum dogma, nós não somos obrigados a obedecer. Isso se quebra necessariamente com esse documento do Papa João Paulo II, que diz que a adesão dos fiéis deve ser a todos os graus do magistério, mesmo quando não é definitivo e mesmo quando não versa sobre fé e moral, mas apenas sobre disciplina, confirmando o que dizia o Concílio Vaticano I. O poder de jurisdição do Sumo Pontífice é imediato, não só em matéria de fé e moral, mas também de disciplina e governo da igreja, e a ele estão obrigados por dever de subordinação todos os fiéis de todos os ritos e dignidade. Aqui apenas confirma que essa ideia dos tradicionalistas de que não é infalível, logo não devo obedecer, é apenas uma farsa mascarada de teologia. Agora nós veremos de forma mais particular os graus de autoridade dos pronunciamentos do magistério e os graus de adesão que cada um desses pronunciamentos exigem dos fiéis.
Do parágrafo 23 em diante, ele vai dizer o seguinte: quando o magistério da igreja se pronuncia infalivelmente, declarando solenemente que uma doutrina está contida na revelação, a adesão exigida é de fé teologal, ou seja, de fé divina e católica. Né? Você não pode ir contra um dogma, você não pode ir contra uma doutrina infalível, que foi proclamada ex cátedra, senão você cai numa heresia. É o supremo magistério da igreja, não pode ser contestado por ninguém. Aqui não cabe-se uma crítica para que o magistério reformule essa doutrina, porque ela é irreformável. Ela faz parte do supremo magistério, da suprema autoridade do Papa. Esta adesão se estende ao ensinamento do magistério ordinário e universal, quando propõe que se creia uma doutrina de fé como sendo divinamente revelada. Ou seja, o magistério ordinário universal também é infalível. Aqui o magistério ordinário universal se distingue do magistério meramente autêntico, que é o magistério ordinário comum, como nós conhecemos. O magistério ordinário universal é quando o Papa, juntamente com os bispos, durante um período, ensina uma doutrina a toda a igreja. Por exemplo, a intercessão dos santos nunca foi proclamado ex cátedra como um dogma em nenhum concílio ecumênico. Porém, ela é infalível, porque ela é ensinada há vários séculos na igreja por vários papas e bispos em comunhão com ele. Então, quando uma doutrina é consolidada ao longo dos tempos e é ensinada repetidamente por vários papas e o clero em comunhão com ele, e abraçada por toda a igreja, por mais que ela não seja definida por concílio ecumênico ou por proclamação ex cátedra, ela também tem um caráter definitivo e infalível, exigindo-se também a fé teologal, a adesão da fé teologal. Veremos agora o segundo grau de autoridade. Quando o magistério, mesmo sem a intenção de emitir um ato definitivo, ensina uma doutrina para ajudar a uma compreensão mais profunda da revelação e daquilo que melhor explica o seu conteúdo, ou para evocar a conformidade de uma doutrina com as verdades de fé, ou enfim para prevenir contra concepções incompatíveis com estas mesmas verdades, é exigida uma religiosa submissão da vontade e da inteligência. Esta não pode ser puramente exterior e disciplinar, mas deve colocar-se na lógica e sob o estímulo da obediência da fé. Ou seja, quando o magistério, no seu ofício ordinário, o magistério simplesmente autêntico, que não é ex cátedra, que não é infalível aos moldes do Concílio Vaticano I, que não é definitivo, mas ele está falando sobre algo que toca a fé e a moral, sobre algo que está relacionado à revelação, sobre algo que tange a doutrina, a forma como se devemos crer e conduzir a nossa vida naquele caminho. Ou seja, quando no seu magistério ordinário, o magistério intervém em assuntos de fé e moral, em assuntos relacionados ao depósito da fé, como nós devemos compreender, como nós devemos aplicar, como nós devemos interpretar, como nós devemos agir nessas circunstâncias, o que devemos acatar, o que devemos rejeitar. Tudo isso possui uma autoridade objetiva. E essa autoridade não pode ser negada ou rejeitada. E essa autoridade, do magistério ordinário, exige dos fiéis uma religiosa submissão da vontade e da inteligência. Porém, como o próprio texto diz, e deixa claro, essa obediência não deve ser meramente exterior, né? Não deve ser meramente disciplinar. Ah, eu tenho que acatar porque é a autoridade que está dizendo, então, contra gosto eu vou aceitar. Não. É uma atitude interior que provém da obediência da fé. É confiar na igreja. É você crer na igreja. Se é a igreja que está dizendo, eu creio. E veja, para que essa fé aconteça, não é necessário que ela se pronuncie de forma ex cátedra, infalível, irreformável, definitiva. Não, aqui estamos tratando do magistério ordinário. Do magistério que é reformável. Porém, mesmo sendo magistério ordinário e reformável, né, portanto, ele pode ser aperfeiçoado, ele exige essa obediência da fé. Essa obediência que brota de um coração que confia na assistência do Espírito Santo à igreja e crê no que a igreja ensina. Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Eu não preciso que a igreja diga de forma definitiva aquilo que ela está dizendo. Ela apenas disse, e eu creio, porque ela tem a autoridade de Cristo para confirmar os fiéis na fé. Agora nós veremos como se deve agir diante do ensinamento do magistério, que não é irreformável, ou seja, do ensinamento do magistério ordinário, quando se encontra uma dificuldade naquilo que é ensinado. Vejamos no parágrafo 24. Diz o seguinte: a vontade de submissão leal a este ensinamento do magistério em matéria em si não irreformável deve ser a regra. Ponto. Aqui não existe nenhuma possibilidade de se rejeitar o ensinamento do magistério. O magistério ordinário ensinou uma coisa, mesmo que não seja infalível e irreformável, você não pode chegar e falar, não vou aceitar porque não é infalível. Se não é infalível, pode conter erros, portanto, eu não vou me submeter. Não se pode agir dessa maneira. Como se deve agir então? Ele vai prosseguir dizendo: pode acontecer, porém, que o teólogo se coloque em interrogações concernentes de acordo com os casos, à oportunidade, à forma ou também ao conteúdo de uma intervenção. Tal conduzi-lo a, antes de mais nada,
a verificar acuradamente qual seja a autoridade dessas intervenções, assim como ela emerge da índole dos documentos, da frequente proposição de uma mesma doutrina ou da própria maneira de se exprimir. Ou seja, um teólogo, né, ou alguém que trabalha com a teologia, encontra uma dificuldade num documento do magistério, no ensinamento do magistério ordinário, ele terá que ver o seguinte: qual é o grau de autoridade? Porque no magistério ordinário também se pode ensinar coisas com grau de autoridade elevado, e até mesmo coisas definitivas, como o próprio São João Paulo II ensinou na Ordinatio Sacerdotalis sobre as mulheres não poderem ser ordenadas sacerdotes. Ensinou de forma definitiva. É um ensinamento infalível que promana do magistério ordinário. Ou seja, não se pode questionar esse ensinamento. A sua autoridade é elevada, definitiva, irreformável. E, portanto, faz parte do magistério ordinário, porém é uma doutrina que não se pode questionar. Porém, se a dificuldade em questão parte de uma doutrina não irreformável, do magistério ordinário, porém de forma não definitiva, se deve primeiro entender o grau de autoridade para depois procurar compreender a forma como se aplica essa dificuldade e se interpreta de forma autêntica esse documento. Vejamos então que não é simplesmente um não entendi, não gostei, vou rejeitar porque não é infalível, mas é de fato uma docilidade que faz com que o teólogo busque compreender de todas as formas possíveis, levando em consideração a verdadeira interpretação ortodoxa desse documento, confiando acima de tudo na igreja, de que a igreja nunca ensinaria um erro. E com isso, através dessa confiança, através dessa convicção, buscar as respostas adequadas. No parágrafo 24 vai falar uma coisa muito interessante, a qual podemos tirar uma grande lição sobre a autoridade do magistério. Vai dizer que, neste âmbito de intervenções de tipo prudencial, aconteceu que alguns documentos magisteriais não fossem isentos de carências. Os pastores nem sempre colheram prontamente todos os aspectos de toda a complexidade de uma questão, mas seria contrário à verdade se, a partir de alguns casos determinados, se inferisse que o magistério da igreja possa enganar-se habitualmente nos seus juízos prudenciais, ou não goze da assistência divina no exercício integral de sua missão. Ou seja, aqui é algo muito claro. Ele não está dizendo que o magistério ensinou um erro de fé e de moral, que o magistério conduziu os fiéis à heresia, mas nos seus juízos prudenciais, ou seja, aqueles juízos não definitivos que diz respeito à prática da igreja, à disciplina da igreja, ao governo da igreja e algumas questões que diz respeito à administração da igreja, o magistério nem sempre, em todos os momentos, até mesmo nas suas questões pastorais, na forma como vai se impor uma disciplina, etc., nem sempre conseguiu abranger de forma perfeita toda a circunstância, não estando isento de carências. Mas perceba, carência é diferente de erro de fé. Nós podemos assumir que um documento do próprio magistério ordinário pode ser aperfeiçoado, pode ser melhorado. Podem ter coisas ali que estão incompletas, verdades que contém ali não perfeitamente expressas, que precisam de correções, que precisam de aprofundamento, que precisam de melhor serem expostas e compreendidas. Isso é uma coisa. Dizer que um documento, uma disciplina da igreja, né, uma orientação, um juízo prudencial pode melhorar, pode se aperfeiçoar, ou que esse juízo, ao invés de colher bons frutos, está colhendo maus frutos, não está resolvendo os problemas ao qual se dispõe a resolver. Isso é uma coisa. Agora, dizer que a igreja conduz os fiéis ao erro de fé, de moral, à heresia, etc., isso é inadmissível. As verdades nem sempre são pronunciadas de forma perfeita. Muitas verdades que o magistério pronuncia podem ser desenvolvidas e melhoradas na sua compreensão, na sua extensão, na sua aplicação ao longo do tempo. E esse é o papel do teólogo, como o próprio documento continua dizendo. De fato, o teólogo que não pode exercitar bem a sua disciplina sem uma certa competência histórica é consciente da decantação que acontece com o tempo. Isso não se deve ser entendido no sentido de uma relativização do enunciado da fé. Ele sabe que alguns juízos do magistério podiam ser justificados na sua época, em que foram pronunciados, porque as afirmações tomadas em consideração continham de modo inextricável asserções verdadeiras e outras que não eram seguras. Somente o tempo fez com que fosse possível efetuar um discernimento e, depois de aprofundados estudos, chegar a um verdadeiro progresso doutrinal. Ou seja, verdades propostas pela igreja que foram evoluindo no bom sentido, não de se mudar a substância, mas de se compreender melhor toda a sua profundidade. Então podemos compreender que algumas coisas podem ser melhoradas, aperfeiçoadas, podem evoluir, podem progredir para uma melhor compreensão e aplicação na doutrina, na disciplina e na vida da igreja. Porém, isso é totalmente diferente de acusar a igreja de um erro, de rejeitar o que o magistério propõe, de se opor ao sagrado magistério e de combater o seu ensinamento.
A dúvida que surge é, então Caio, o seu magistério não pode conduzir a igreja inteira à heresia ou erro, nem no seu magistério ordinário? Qual a diferença do magistério infalível para o não infalível? A diferença é simples. O magistério infalível, irreformável, definitivo, ele propõe uma verdade de forma completa, de uma forma que ela não possui carências, que ela pode ser compreendida de forma completa sem maiores dificuldades. Porém, o magistério não infalível, o magistério reformável, não definitivo, ele ensina verdades que por si só não estão isentos de carências, ou seja, verdades que precisam ser mais aprofundadas, verdades que precisam ser melhor explicadas, verdades que ainda não atingiram a sua exposição perfeita na doutrina, a ponto de serem definitivas, a ponto de não poderem ser alteradas, a ponto de não poderem ser melhoradas. Ou seja, a questão não é se aquilo é verdade ou mentira, se é ortodoxo ou heterodoxo. A questão é que se essa é a forma mais perfeita de se exprimir essa verdade. Conclui-se que um magistério infalível e irreformável exprime uma verdade de forma objetiva, perfeita e inalterável. Aquilo é dogmatizado, canonizado pela igreja e nada pode alterar. Um exemplo disso, por exemplo, é a palavra trindade para definir as três pessoas que há em Deus. A palavra trindade não é bíblica, mas vem da tradição. E a igreja compreendeu que essa palavra seria o melhor termo para definir o dogma de que há três pessoas em Deus. Da mesma forma, o termo consubstancial, para definir a relação do Pai, o Filho e o Espírito Santo, também não está na Bíblia, mas foi compreendido pela igreja como o melhor termo para ser definitivo na exposição da doutrina trinitária. Ou seja, são termos canonizados pela igreja, infalíveis, definitivos e irreformáveis, que expressam uma verdade de forma plena, sem margem para um aperfeiçoamento ou uma mudança. Em contrapartida, existem verdades que hoje são expressadas de uma forma que podem ser expressadas de uma outra forma lá na frente, que o magistério possa perceber que há carências dessa forma de expressão, fazendo assim com que se altere a forma de se expressar aquela verdade, trazendo uma melhor exposição e compreensão para aquela doutrina. Um exemplo disso que eu posso dar é o exemplo do Papa Honório I, que quando surgiu a controvérsia sobre a heresia monotelista, se Cristo tinha uma só vontade ou duas vontades, o Papa Honório foi muito impreciso ao exprimir a verdade católica. Ele não foi herético, ele não ensinou nenhuma heresia, ele defendeu que Cristo tinha a vontade humana e a vontade divina. Porém, ele disse que na parte humana de Cristo existia uma única vontade. Ou seja, que a vontade humana de Cristo estava submetida à vontade divina. Que não existia um conflito de vontades. Porém, esse termo uma só vontade, usado pelo Papa Honório, para definir um aspecto da vontade humana de Cristo, foi condenado posteriormente como um termo equivocado. E foi utilizado um outro termo, esse sim definitivo e dogmatizado, que são as duas vontades de Cristo. Veja, o Papa Honório não ensinou uma heresia, um erro de fé, mas no seu magistério ordinário ensinou uma doutrina muito ambígua e imperfeita, ao ponto de que aquela doutrina estava causando confusão e dando até mesmo margem para se criar uma heresia em cima dela. Porém, com a definição do concílio posterior, o termo duas vontades foi dogmatizado definitivamente, infalivelmente, e não pode mais ser alterado. As verdades expressas pelo Papa Honório I não foram alteradas pelo concílio, mas a forma de se transmitir essa verdade, os termos empregados, esses sim foram mudados. A doutrina permanecia substancialmente a mesma, porém acidentalmente era diferente na sua forma de expressão. Perceba que o magistério ordinário pode ter carências, que precisam ser corrigidas posteriormente, mas nunca heresias, ao ponto de conduzir a igreja ao erro de fé. No parágrafo 25 e 26, irá se tratar sobre a tensão que poderá existir entre o teólogo e o magistério diante dessas dificuldades. E diz o seguinte: ainda quando a colaboração se desenvolve nas mais propícias condições, não é impossível que nasça entre o teólogo e o magistério certas tensões. O significado que a elas é dado e o espírito com que são encaradas não são indiferentes. Se as tensões não nascem de um sentimento de hostilidade, de oposição, podem representar um fator de dinamismo e um estímulo que impele o magistério e os teólogos a cumprir suas respectivas funções praticando o diálogo. O 26 vai dizer o seguinte: no diálogo, ou seja, criou-se uma tensão por causa do documento de um ensinamento do magistério e do teólogo que não consegue compreendê-lo à luz da tradição. O que se fazer nessa tensão? Primeiro, se essa tensão não for uma oposição ao magistério, o que deve ser, né? Deve ser uma tensão sadia, no sentido de que não se opõe à autoridade do magistério, mas colabora com ele para uma explicação devida. Nesse diálogo que surge, acontece dois fatores. No diálogo deve dominar uma dupla regra, como diz o documento. Primeiro, quando está em questão a comunhão da fé, vale o princípio unitas veritatis, ou seja, na verdade, unidade. Se existe uma tensão entre uma interpretação de uma doutrina de fé que o magistério propõe a se crer no seu magistério autêntico ordinário,
e o teólogo tem uma séria dificuldade em compreender aquilo à luz da tradição, se deve, antes de tudo, subordinar-se à unidade. Porque se o magistério ele é autêntico intérprete das Sagradas Escrituras e da tradição, e ele tem o carisma da verdade, o que ele ensina não pode conduzir os fiéis ao erro. Portanto, se existe uma tensão numa questão de fé, antes de tudo se assume a preferência pela unidade. O teólogo deve abrir mão de suas convicções pessoais e das suas dificuldades, em primeiro lugar, para se subordinar à verdadeira unidade com a hierarquia. Isso não significa fechar os olhos para a dificuldade, mas antes da dificuldade, priorizar a unidade na verdade. E essa verdade se encontra com o magistério da igreja. A segunda possibilidade é a seguinte: quando persistem eventuais divergências que não põem em risco esta comunhão, ou seja, a comunhão da fé, que é primordial, prioritária, salvaguarda-se-á a unitatis caritatis, ou seja, a unitas caritatis, ou seja, a união na caridade. Como se acontece essa união na caridade? Existe uma divergência entre o teólogo e o magistério. Como se deve preservar essa união na caridade? Os parágrafos posteriores irão nos elucidar. O 27 diz o seguinte: ainda que a doutrina da fé não esteja em questão, o teólogo não apresentará suas opiniões ou as suas hipóteses como se tratasse de conclusões indiscutíveis. Esse é o primeiro ponto. Essa descrição é exigida pelo respeito à verdade, assim como pelo respeito pelo povo de Deus. Pelos mesmos motivos, ele renunciará a uma expressão pública intempestiva delas. Ou seja, não se deve apresentar essas dificuldades, essas divergências, de forma pública, de forma polêmica, como se a minha opinião fosse a verdadeira interpretação e o magistério precisasse se corrigir. Isso não é unidade na caridade. Isso é rebelião, isso é revolta, isto é pecado, isto é desobediência contra as legítimas autoridades da igreja. Se deve apresentar de forma caridosa e levando em consideração, antes de tudo, que a minha opinião é mais provável estar errada do que a interpretação do Sagrado Magistério, que tem a assistência do Espírito Santo. O primeiro passo é o da humildade, é reconhecer quem eu sou e quem é a igreja. Eu sou um teólogo particular que possui uma dificuldade interpretativa particular. A igreja é uma instituição fundada por Cristo que possui a assistência do Espírito Santo. E nessa balança, a igreja é muito mais pesada do que eu. E por isso eu devo me colocar no meu lugar, sendo caridoso na forma de expor a minha dificuldade. O que não vemos por aí, sendo feito por muitos padres, até mesmo de institutos que estão em comunhão canônica regular com a igreja. Ou seja, se nas questões que não se referem à fé, aqui não está posto em questão a doutrina da igreja. Mas mesmo assim se deve ter a reserva da humildade e não colocar a sua opinião como sendo a verdade indiscutível. Imagine só então naquelas questões que se referem à fé. Quanto mais ainda se deve ter a reserva de se opor ao magistério da igreja. E não é o que nós vemos muitos padres fazendo, muitos teólogos, até leigos, quando querem combater aquilo que a igreja ensina, preferindo as suas opiniões particulares como se elas fossem a própria verdade em detrimento do magistério. O parágrafo 28 continua dizendo o seguinte: o ponto que precede tem uma aplicação particular no caso do teólogo que encontrasse sérias dificuldades por razões que lhe parecessem fundadas em acolher um ensinamento magisterial não irreformável. Um tal desacordo não poderia ser justificado se fosse fundado somente sobre o fato que a validez do ensinamento dado não é evidente, ou sobre a opinião que a posição contrária seja mais provável. Assim também não seria suficiente o juízo da consciência subjetiva do teólogo, porque a mesma não constitui uma instância autônoma e exclusiva para julgar a validade de uma doutrina. Ou seja, isso aqui é muito importante. A base desse desacordo de interpretação entre o teólogo e o magistério não pode estar fundamentado em critérios subjetivos pessoais. Ou seja, eu acho que esse ensinamento não é válido porque não está sendo provada de forma evidente aquilo que ele está dizendo. Ou, por exemplo, que a posição contrária ao que a igreja está ensinando é mais provável, é provável que seja mais certa do que essa posição que a igreja atualmente está dizendo. Isso não são argumentos possíveis, plausíveis nem aceitáveis. Também não se pode recorrer ao juízo da consciência. A minha consciência me impede de fazer tal coisa, a minha consciência me impede de acatar esse ensinamento, a minha consciência me impede de aceitar e aderir a essa proposição. Isso não pode acontecer, porque a consciência subjetiva do sujeito não é regra interpretativa de nada, não possui autoridade nenhuma. A nossa consciência deve estar subordinada àquilo que a igreja ensina, e não subordinada aos nossos gostos pessoais e interpretações privadas. Qual deve, então, ser a posição do teólogo diante de tudo isso? O parágrafo 29 vai dizer que, de qualquer maneira, jamais poderá arrefecer uma atitude de fundo de disponibilidade para acolher lealmente o ensinamento do magistério, como convém a todo fiel, em nome da obediência da fé. Ou seja, a prioridade, antes de tudo, para todo fiel,
é a obediência. Deve-se obedecer antes de tudo. A obediência vem antes da compreensão. Eu não devo pôr em xeque a obediência ao magistério com base na minha compreensão, na minha interpretação que está em dificuldade. Não, primeiro eu quero entender para depois obedecer. A obediência da fé é em primeiro lugar e depois você resolve os seus problemas de interpretação. Continuo dizendo, o teólogo se esforçará, portanto, para compreender esse ensinamento e o seu conteúdo, nas suas razões e nos seus motivos. A este fim, ele consagrará uma reflexão aprofundada e paciente, pronto a rever as suas próprias opiniões e a examinar as objeções que lhe fossem feitas pelos seus colegas. Ou seja, o problema que nós encontramos hoje em dia é que os teólogos, os padres, os leigos, os fiéis em geral, que trabalham com teologia, que analisam os documentos do magistério, do Concílio Vaticano II, etc., não estão dispostos, muitas das vezes, a rever suas opiniões, a mudar a sua perspectiva, a renunciar à sua interpretação, a renunciar aos seus gostos, às suas vontades pessoais, em detrimento da obediência do Santo Magistério. Eles querem que as suas vontades sejam impostas porque acreditam que essa é a verdade absoluta. Não existe humildade, não existe docilidade para com os ensinamentos do magistério. Simplesmente uma vontade de impor aquilo que se pensa, aquilo que se acha. Antes de tudo, o teólogo deve ter a capacidade dócil e humilde de rever os seus próprios posicionamentos para se submeter à obediência da fé que é exigida pelo magistério. Mas isso é uma obediência cega, vão dizer eles. Mas a obediência cega, como diz São Luís Maria Grão de Montfort, é uma virtude. Inclusive uma virtude que a própria Virgem Maria teve. No Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís Maria Grão de Montfort diz que uma das virtudes da Santíssima Virgem, a qual nós deveríamos imitá-la, é a obediência cega. A obediência cega não é uma obediência irracional, mas é uma obediência baseada na autoridade de alguém. Não é porque eu não compreendo uma doutrina, ou não consigo esgotar todos os seus motivos, todas as suas circunstâncias, todas as suas possibilidades de compreensão, que ela seja falsa. A autoridade de quem revela está acima da minha capacidade intelectual de compreendê-la. Então, se eu creio que Deus instituiu a igreja, Ele deu a assistência do Espírito Santo, isso é suficiente para que eu passe por cima de qualquer dificuldade que o meu intelecto forneça para acatar aquilo que a igreja ensina. É aquele princípio ensinado por Santo Inácio de Loyola. Se o branco que eu vejo, a igreja diz que ser negro, eu acredito no juízo da igreja. Se aquilo que eu vejo é uma coisa, mas a igreja diz que é outra, o juízo da igreja é, antes de tudo, muito mais confiável do que o meu juízo particular. E por isso eu devo me esforçar para compreender aquela verdade que a igreja ensina. Não porque eu devo me esforçar para compreender se a igreja está certa ou errada. Não, a questão aqui não é a veracidade ou falsidade da doutrina, mas eu devo me esforçar para compreender aquilo que a igreja ensina, para que eu possa adequar a minha inteligência e a minha vontade àquilo que a igreja me pede. Veja que o que é aperfeiçoado não é em si o que a igreja ensina, podendo ser verdadeiro ou falso, mas é a minha inteligência e a forma como eu capto essa mensagem, a forma como eu posso digerir esse conteúdo para fortalecimento da minha fé. A igreja ela se preocupa também como nós conseguimos compreender a fé, porque não se ama aquilo que não se conhece. Nós devemos conhecer e entender aquilo que a igreja ensina para poder viver melhor a nossa obediência a Deus e o nosso amor à igreja. Crer numa doutrina é diferente de entendê-la. Devemos crer em tudo o que ensina a Santa Igreja Católica, mas muito melhor ainda é crer entendendo e compreendendo os motivos pelo qual ela é ensinada. Assim, a nossa fé não se baseia apenas na obediência, que é algo por si só muito valoroso e virtuoso, mas se baseia também no conhecimento próprio, uma compreensão clara do que a igreja diz, o que nos traz maior segurança e confiança na igreja. No parágrafo 30 vai dizer o seguinte: se, apesar de um leal esforço, as dificuldades persistirem, é dever do teólogo fazer saber às autoridades magisteriais os problemas suscitados pelo ensinamento em si mesmo, pelas justificações que lhe são propostas, ou ainda pela maneira com qual é apresentado. Ele o fará com espírito evangélico, com um profundo desejo de resolver a dificuldade. As suas objeções poderão contribuir, então, para um real progresso, estimulando o magistério a propor o ensinamento da igreja de uma maneira mais aprofundada e melhor argumentada. Veja que, novamente, a finalidade do teólogo apresentar as suas objeções ao magistério não é anular aquela doutrina como se ela fosse errada e como se ela fosse falsa. Não, mas é simplesmente estimular a igreja a apresentar aquela doutrina de forma mais clara e concisa. Não é mudar a sua substância, o seu conteúdo, mas é melhor explicá-la para ser melhor compreendida pelos fiéis. Então aqui a dificuldade do teólogo diante de uma doutrina magisterial não o deve levar a rejeitar essa doutrina e se opor à igreja, mas deve levá-lo a cooperar com a igreja para melhor esclarecer a doutrina. Aqui não se trata de certo e errado ou de doutrina verdadeira ou doutrina falsa.
se a igreja está ou não ensinando heresia, isso nem é uma possibilidade, mas meramente uma questão de expressar com maior perfeição aquela verdade. Aqui está uma coisa muito interessante também, que ele vai dizer que nesses casos o teólogo evitará recorrer ao mass media, ou ao invés de dirigir-se à autoridade responsável, porque não é exercendo dessa maneira pressão sobre a opinião pública que se pode contribuir para o esclarecimento dos problemas doutrinais e servir à verdade. Uma coisa que acontece muito, né, que está sendo dita por São João Paulo II, quando um grupo de fiéis, de teólogos, de padres, se reúnem num montim para fazer guerra ao magistério e institucionalizar uma cruzada contra o Sagrado Magistério. Não, vocês têm que mudar essa doutrina, vocês têm que abolir esse documento, vocês precisam revogar isso daí, como muitas vezes fazem, por exemplo, com um documento do Papa Francisco, Amoris Laetitia, Fiducia Supplicans. Muitos desses teólogos reivindicam a abolição do documento, como se o documento fosse por si só contrário à verdade, herético, etc., pernicioso à fé. O que está extremamente errado. Não é esse o comportamento de um fiel perante a igreja. A igreja não é uma democracia que é movida pela opinião popular. A igreja é uma monarquia instituída por nosso Senhor, que está fundamentada na verdade e não depende da opinião da maioria para se sustentar. Por fim, como deve agir o teólogo em extrema dificuldade? Esse é o conselho que a igreja dá nesses casos. Parágrafo 31. Pode ainda ocorrer que, ao final de um exame sério do ensinamento do magistério e conduzido com uma vontade de escuta sem reticências, a dificuldade permaneça. Veja, várias etapas, uma atrás da outra. A pessoa, o teólogo, com docilidade ao magistério, com humildade, foi buscando compreensão, foi buscando respostas, foi buscando esclarecimento e a dificuldade foi permanecendo. Existem várias etapas até chegar aqui. No final das contas, não se resolveu. O que deve se fazer? Porque os argumentos em sentido oposto parecem para o teólogo prevalecer. Diante de uma afirmação a qual sinta não poder dar uma adesão intelectual. Ou seja, a resistência, a dificuldade é tão grande que parece que ele não consegue aderir àquele ensinamento. O seu dever é de permanecer disponível para um exame mais aprofundado da questão. Não se pode fechar, não se pode falar, olha, eu já esgotei todas as formas possíveis de compreender esse documento, essa doutrina, não consegui, agora eu me fecho e rejeito completamente. Não é assim que funciona. Mesmo depois do último recurso ser utilizado, o teólogo, o leigo, o padre, o bispo deve permanecer aberto e disponível a uma compreensão melhor, seja ela quando for e quanto tempo demorar. E continua dizendo, para um espírito leal e animado pelo amor à igreja, uma tal situação pode certamente representar uma prova difícil. Pode ser um convite a sofrer no silêncio e na oração, com a certeza de que, se a verdade está de fato em questão, ela terminará necessariamente por impor-se. Aqui está uma lição lindíssima da fé na igreja como um órgão sobrenatural, na visão sobrenatural da igreja. Ou seja, se eu, com as minhas forças, com o meu intelecto, com os meus estudos, não fui capaz de resolver esse problema, se ainda permanecem em mim as dúvidas que me tiram a paz, que me fazem sofrer e achar que a verdade está sendo posta em xeque, o que eu devo fazer? Me recolher na minha insignificância. Saber que eu não sou o centro do universo. Me recolher em oração, em humildade, no silêncio e na docilidade ao magistério. Sabendo que quem deve salvar a igreja não sou eu. Não é o meu conhecimento teológico. Não é o meu esforço acadêmico. Não são os meus argumentos. Mas quem salva a igreja é nosso Senhor. Se talvez possa existir ali uma possibilidade da verdade estar em xeque, quem prometeu que as portas do inferno não prevalecerão foi nosso Senhor. Ou seja, aqui é um verdadeiro remédio contra o pelagianismo. O pelagianismo prático que está muito presente nesses grupinhos tradicionalistas. De achar de que não, estamos em estado de necessidade. Então nós podemos fazer qualquer coisa que esteja contrário ao direito da igreja, contrário à vontade do Papa, contrário ao Código de Direito Canônico, porque nós estamos em estado de necessidade, nós precisamos salvar as almas. Se nós não fizermos isso, a igreja vai ruir. Isso significa que você é um pelagiano herege. Porque você acha que a subsistência da igreja está sobre o seu poder, sobre a sua força, sobre a sua inteligência. E se não for por você, o salvador da pátria, a igreja não prevalecerá. Isso é simplesmente uma demonstração cabal de falta de fé. De que você não possui fé na igreja. Que você é uma pessoa que, infelizmente, cedeu à incredulidade. Porque o verdadeiro católico, o verdadeiro teólogo, reconhece a sua insignificância e se recolhe na sua ignorância, sabendo que a verdade sempre prevalecerá, porque Jesus irá sempre guardar a igreja na verdade, como ele mesmo prometeu. Ou seja, qual é o limite da crítica à igreja? Qual é o limite da crítica ao magistério? O limite é o silêncio e a oração, confiando na graça e na misericórdia de Deus. Agora, o documento começará a falar
sobre aquelas atitudes equivocadas, erradas e perigosas que muitos grupos tomam quando se deparam com uma dificuldade com o magistério, seja com o Concílio Vaticano II, seja com qualquer outro documento referente ao magistério ordinário, por exemplo, né? O Concílio Vaticano II faz parte do Supremo Magistério da Igreja e as encíclicas e outros documentos dos papas fazem parte do magistério ordinário. Diante dessas dificuldades, alguns grupos tomam atitudes completamente equivocadas, atitudes essas que são rechaçadas e condenadas por São João Paulo II. Aqui no parágrafo 33 ele vai dizer o seguinte: a dissensão pode revestir-se de diversos aspectos. Na sua forma mais radical, ela tem em mira a transformação da Igreja de acordo com um modelo de contestação inspirado naquilo que se faz na sociedade política. Com maior frequência se sustenta que o teólogo seria obrigado a aderir aos ensinamentos infalíveis do magistério, enquanto, pelo contrário, adotando a perspectiva de um certo positivismo teológico, as doutrinas propostas sem que intervenha o carisma da infalibilidade não teriam caráter obrigatório algum, sendo deixada ao indivíduo plena liberdade para aderir a elas ou não. Ou seja, isso é exatamente o problema que acontece entre os tradicionalistas. Os tradicionalistas acham que só porque o Concílio Vaticano II não proclamou nenhum dogma ou foi pastoral, ele não precisa ser aceito. Os tradicionalistas acham que qualquer documento dos papas que não fala explicitamente sobre fé e moral de forma definitiva, se não é infalível, pode conter erros contra a fé e eu posso resistir a isso porque não vincula as consciências. Isto está equivocado. Todo pronunciamento do magistério vincula as consciências dos fiéis e traz uma obrigação de adesão a ele. Nós não podemos simplesmente nos excusar de aceitar um ensinamento da Igreja porque ele não está vinculado pelo carisma da infalibilidade. Isto é dito claramente por São João Paulo II. Devemos sempre aceitar os ensinamentos da Igreja, independentemente de qual grau de magistério nós estamos se referindo. São João Paulo II continua combatendo esse erro, que diz que o teólogo seria, dessa forma, totalmente livre para pôr em dúvida ou refutar o ensinamento não infalível do magistério, particularmente em matéria de normas morais particulares e mais. Com esta oposição crítica, ele contribuiria para o progresso da doutrina. É exatamente o que os movimentos lefrevistas fazem. No suposto zelo pela tradição, eles resistem ao magistério, dizendo que, enquanto o magistério não se pronunciar e não definir a verdade de forma infalível, não defender a tradição, ou não acatar a nossa interpretação da tradição, nós não iremos obedecê-lo. Ah, mas nós não estamos pecando porque o magistério desse Papa não é infalível. Isso está completamente descartado por São João Paulo II. Essa atitude não é possível, não é católica, e esse tipo de crítica não deve existir. A crítica rupturista, a crítica de insubordinação, a crítica de resistência ao magistério não tem lugar na Igreja Católica. No parágrafo 35 ele vai dizer o seguinte: às vezes a dissensão recorre também a uma argumentação sociológica, segundo a qual a opinião de um grande número de cristãos seria uma expressão direta e adequada do senso sobrenatural da fé. Aquele típico argumento de autoridade que diz, não, um grande número de fiéis, um grande número de sacerdotes, um grande número de bispos se opôs a esse documento, se opôs a esse ensinamento. Isso significa que existe algo de errado. Eu já ouvi isso várias vezes, principalmente contra o documento Fiducia Supplicans, por terem muitos bispos e até cardeais que se opuseram ao documento. Muitas pessoas chegam e dizem, tá vendo? Se tal bispo, se tal padre, se tal cardeal, se tal grupo de bispos rejeitaram o documento é porque ele está errado, nós devemos seguir esses bispos. E aí o São João Paulo II vai dizer o seguinte: na realidade, as opiniões dos fiéis não podem ser pura e simplesmente identificadas como sensu fidei. É uma propriedade da fé teologal, a qual, sendo um dom de Deus que faz aderir pessoalmente à verdade, não pode enganar-se. Esta fé pessoal também é a fé da Igreja, porque Deus confiou à Igreja a guarda da palavra. E, consequentemente, o que deve crer o fiel é aquilo que a Igreja crê. O sensu fidei implica, portanto, por sua natureza, a conformação profunda do espírito e do coração com a Igreja, o sentire com a Eclésia. Ou seja, se um Papa proclama uma doutrina, emite um decreto, um documento, uma encíclica falando sobre algo que causa dissensão na Igreja, que uma parte do clero, uma parte dos fiéis não concorda, por mais numerosa que seja essa parte dissidente, isso não tira a autoridade do documento, isso não tira a autoridade da doutrina, porque o sensu fidei só existe quando estamos subordinados à autoridade da Igreja. E essa autoridade não existe fora da comunhão com o Papa, mas ela está subordinada à cabeça, que é o Santo Padre. Então, grande parte do clero pode sair da Igreja, como aconteceu, por exemplo, no cisma ortodoxo. Grande parte dos fiéis podem se revoltar, podem ter uma confusão generalizada. Muitos fiéis podem estar contra o Papa, e o Papa sair como vilão da história. Mas sempre a verdade estará com Roma e com o vigário de Cristo. Esse é o porto seguro da salvação. Por mais que a metade do mundo esteja contra a Igreja sempre prevalecerá. A Igreja não é uma democracia, onde a vontade da maioria é o que prevalece, mas a vontade do Papa e daqueles que estão em comunhão com ele deve prevalecer, independentemente da quantidade que sejam essas pessoas.
Podem ser muitos ou poucos bispos, podem ser muitos ou poucos fiéis, mas a verdade não é determinada por muitos ou poucos, mas por critérios objetivos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. O parágrafo 38, ele vai falar sobre a questão da consciência, né? Um dos argumentos para quem resiste à autoridade do magistério é a suposta apelação da consciência. A minha consciência diz para que eu não faça isso, então não vou fazer. A minha consciência me acusa em fazer isso, então não vou fazer. Logo eu devo seguir a minha consciência para não pecar. Esse é o argumento típico de quem, por exemplo, falta a missa no domingo, por ser um rito novo, que só vai à missa tridentina, que não cumpre o preceito dominical, que santifica o domingo de casa, né? São argumentos baseados na consciência. E o que a igreja diz sobre isso? O documento vai dizer o seguinte: enfim, a argumentação de que alude ao dever de seguir a própria consciência não pode legitimar a dissensão. Antes de tudo, porque este dever se exerce quando a consciência ilumina o juízo prático em vista de uma decisão a ser tomada, enquanto aqui se trata da verdade de um enunciado doutrinal. Além disso, porque se o teólogo deve, como qualquer fiel, seguir a sua consciência, ele também é obrigado a formá-la. A consciência não é uma faculdade independente e infalível, ela é um ato de juízo moral que se refere a uma opção responsável. A reta consciência é uma consciência devidamente iluminada pela fé e pela lei moral objetiva, e supõe também a retidão da vontade na busca do verdadeiro bem. A reta consciência do teólogo católico supõe, portanto, a fé na palavra de Deus, cujas riquezas ele deve penetrar, mas também o amor à igreja, da qual ele recebe a sua missão, e o respeito pela autoridade do magistério divinamente assistido. Opor ao magistério da igreja um magistério supremo da consciência é admitir o princípio do livre exame, incompatível com a economia da revelação e da sua transmissão na igreja, assim como uma concessão correta da teologia e da função do teólogo. Os enunciados da fé não resultam de uma investigação puramente individual de um livre exame da palavra de Deus, mas constituem uma hierarquia eclesial. Se alguém se separa dos pastores que velam por manter viva a tradição apostólica, é a ligação com Cristo que se encontra irreparavelmente comprometida. Isso daqui é muito importante, porque com base na consciência pessoal, as pessoas, muitos católicos, fazem como os protestantes, aderem ao livre exame. De um lado, os protestantes aderem ao livre exame das escrituras, o que os levam a uma interpretação completamente errônea da palavra de Deus. De outros, tradicionalistas aderem ao livre exame do magistério, achando que aquilo que a sua consciência diz vale mais do que o magistério ensina. E assim caem no erro e se separam dos pastores da igreja. E segundo São João Paulo II, essa separação dos pastores da igreja, compromete a sua própria ligação com Cristo. Não se tem como estar unido a Cristo sem estar unido aos seus legítimos pastores. O parágrafo 39, falando da hierarquia da igreja e da sua divina fundação, vai dizer que essa é uma regra que brota do próprio ser da igreja. Portanto, não se pode aplicar à igreja pura e simplesmente critérios de conduta que têm a sua razão de ser na sociedade civil, ou nas regras do funcionamento de uma democracia. Menos ainda se podem inspirar as relações no interior da igreja a mentalidade do mundo circunstante. Indagar a opinião da maioria, o que convém pensar e fazer, recorrer à revelia do magistério e à pressão exercida pela opinião pública, aduzir como pretexto um consenso dos teólogos, sustentar que o teólogo seja o porta-voz profético de uma comunidade autônoma, que seria, assim, a única fonte da verdade, tudo isso revela uma grave perda do sentido da verdade e do sentido da igreja. Reduzir a interpretação do magistério à opinião de consenso teológico, isso eu já ouvi muito também. Não, mas os teólogos dizem isso é um consenso dos teólogos. Os teólogos, todos reunidos juntos, diante do magistério, não é nada. Assim como todos os bispos do mundo reunidos diante do Papa, não é nada. Ou seja, o único Papa tem mais autoridade do que todos os bispos do mundo reunidos. E negar isso é cair na heresia conciliarista, que diz que os bispos reunidos podem depor um Papa, por exemplo. Podem contrariar uma decisão de um Papa. E o Papa estaria subordinado à decisão do colégio dos bispos. E o seu governo estaria limitado. Assim, as decisões do magistério não dependem do consenso teológico de alguns teólogos, ou de muitos teólogos, ou do consenso dos bispos ou do clero. O Papa tem o supremo poder de magistério. É a ele que devemos estar subordinados, e não ele a nós. A maioria deve estar com o Papa, e não o Papa com a maioria. Essa é uma regra que não pode ser subvertida. Por fim, concluímos que não existe em momento algum, em nenhum documento do magistério, muito menos neste, a possibilidade de uma crítica destrutiva. Ou seja, aquela crítica que visa se opor à autoridade do magistério, questionar a autenticidade de uma doutrina ensinada por ele e rejeitar aquilo que a igreja propõe para se crer, independentemente se ela o faz de forma infalível e definitiva, porque a sua autoridade permanece a mesma e a assistência do Espírito Santo não deixa de prover à igreja, inclusive no seu magistério ordinário. E por isso que eu ensino aqui, e com razão eu repito, que a igreja nunca, jamais, mesmo no seu magistério ordinário, poderá ensinar algum erro de fé e moral.